Olá, queridos alunos! Estamos novamente aqui para mais uma aula de matemática. Fica comigo, tá? Não me deixa aqui sozinho não, porque hoje nós vamos aprender divisão. Se você não me conhece, sou tia Lidiane Oliveira, a professora linda, maravilhosa, divertida de matemática. Divisão é a nossa aula de hoje. Veja aqui na nossa imagem, já aparecem os termos da divisão. Presta atenção, tem um sinalzinho aqui muito especial que nos indica que operação é essa. Mas você sabe o que é divisão? Não, eu não acredito, pois você vai ver o conceito de divisão agora. Olha que slide lindo, maravilhoso que eu preparei para você. Divisão é a operação matemática utilizada para separar elementos de um conjunto em conjuntos menores. Por exemplo, tem um conjunto grandão de bolinha e você quer dividir em conjuntos menores. Você vai separar essas bolinhas, certo? Ou seja, para repartir uma quantidade em partes iguais. Temos aqui os nossos exemplos dos sinais. Não só é um tipo de sinal de divisão que aparece, são vários, tá? Então, esse daqui representa divisão. Essa barrinha aqui também representa a divisão quando a gente forma uma fração, certo? Um número em cima, o outro númerozinho embaixo. Aquilo ali indica que a gente precisa fazer uma divisão para saber o resultado. E esses dois pontinhos aqui também nos indicam uma divisão. Vamos para uma situação bem legalzinho das bolinhas que eu acabei de dizer. Vamos ver comigo? Suponha que você tenha 6 bolinhas. 6. E seu desejo é dar um pouco para cada um de seus 2 amigos. 2 amigos. Vamos interpretar inicialmente a ideia por meio de um desenho. Beleza? Aí, 6 bolinhas. Temos 6 bolinhas. E eu quero dividir essas 6 bolinhas para 2 amigos. Beleza? Se agruparmos as bolinhas de 2 em 2, cada uma das pessoas receberá a mesma quantidade. E eu coloquei aqui na descrição 2 amigos, mas não vai ser 2 não, tá? Vai ser 3, ok? Presta atenção. A primeira pessoa recebe 2 bolinhas. A segunda pessoa, mais 2 bolinhas. A terceira pessoa, mais 2 bolinhas. Então, os meus 3 amigozinhos recebeu a quantidade de bolinhas iguais. Ou seja, eu separei essas 6 bolinhas aqui em 3 partes iguais. Olha aqui. 2, 2 e 2. Se eu for fazer uma divisão com as continhas, ficaria assim, ó. 6 dividido por 3. Quando a gente monta uma continha dessa forma, isso aí é o método da chave. É o algoritmo usual, que a gente costuma usar sempre quando vai fazer exercício. Essa aula é uma revisão. Acredito que você já viu as 4 operações anteriormente. A gente precisa estar o tempo todo lembrando, porque esse assunto precisamos para tudo em matemática e não podemos esquecer. Quantas vezes cabe 3 em 6? Quantas vezes? Aí eu coloco o 2 aqui, ó. Por quê? 2 vezes 3 dá 6, não é? Então, eu coloco o 6 aqui, porque eu tenho que subtrair com esse. O 6 que encontramos, tá? Menos 6. Resolvendo essa subtração, o resultado é 0. Então, as bolinhas que vimos antes, as bolinhas, nós dividimos de partes iguais para cada pessoa. Não sobrou bolinha nenhuma. Percebeu que não sobrou? Se não sobrou, o resto é 0. Agora nós vamos aprender os termos da divisão. Presta atenção. O número que aparece aqui, ó, é o dividendo. Dividendo. O que aparece aqui dentro da chavezinha é divisor. O resultado da divisão, quociente. E o que aparece aqui embaixo
Vai ser o resto da divisão. Colocar aqui a mesma continha que fizemos antes. Vamos lá? Então, esse daqui será o quê? Dividendo. Esse número aqui, o divisor. Esse número 2 é o quociente, que é o resultado da divisão. Esse zero aqui, o que restou no final, o que restou, representa a palavrinha resto, certo? Se aqui fosse o número 1, o resto seria 1. Mas não foi, foi 0, então resto 0. Cálculo da divisão. Vamos seguir os passos a passo, tá? Observe que tia sempre coloca um exemplo facilzinho, um mais ou menos, um mais complicado. Então, preste bastante atenção. Vamos para o passo a passo. Primeira coisa, armar a operação utilizando o método da chave. Foi aquele método que a gente viu anteriormente, no slide anterior. Note que o número 153, que é o exemplo que nós vamos usar, 153, é relativamente mais alto em relação ao número 3. Ele é um número maior do que o 3. Então, ele vai vir primeiro, depois o 3, tá? O que torna o nosso trabalho se encontrar um número que multiplicado por 3 seja igual a 153. Difícil, né? Você acha que é difícil assim? Tornaremos o algarismo 153 até que seja possível a divisão. Presta atenção. Montamos a divisão no método da chave, ok? Primeira coisa. Próximo passo. Nós vamos agora escolher A gente pode dividir 1 por 3? Não, né? Não tem como. Então, a gente já separei com uma vírgulazinha aqui em cima, ó. 2 algarismos, 15. 15 agora pode ser dividido por 3. A gente pode ter 3. Quantas vezes dentro do 15? Quantas vezes? Isso mesmo, você vai pensar em um número que multiplicado por 3 der 15 ou próximo de 15. Pensou? Eu sei que você pensou. Então, vai ser quanto? 5. Porque 5 vezes 3 é quanto? 15. Você vai pegar esse 15 e colocar aqui negativo. Vamos fazer essa continha aqui de subtração. 15 menos 15 vai dar 0. Ok? Agora vamos para o próximo passo, que é descer esse númerozinho 3 aqui para perto do 0, para a gente continuar a nossa divisão. 3. O 3 está aqui, então 3 dividido por 3 dá quanto? Quantas vezes 3 cabe em 3? Quantas? Uma vez. Uma. Então, 1 vezes 3. 3. Para 3, que a gente coloca aqui negativo, certo? Vamos fazer agora a subtração. 3 menos 3 dá 0. Então, vamos lembrar no resultado dessa divisão os termos da divisão. Isso a gente não pode esquecer, jamais. Quem é o dividendo? Lembrou? O dividendo está aqui, 153. Quem é o divisor? Muito bem, é o número 3. E o quociente? É esse daqui ou é esse daqui? Quociente. Acertou quem disse esse, tá? E o que sobra aqui embaixo é o resto da divisão. Quando esse resto aqui ele dá 0, quando dá 0, chamamos de divisão exata, porque não sobrou nada. Foi tudo dividido direitinho. Divisão exata, coloquei bem grandão aqui para você nunca esquecer, certo? Vamos para o nosso próximo exemplo. O nosso exemplo agora é 55 dividido por 2. 55 dividido por 2. E agora, será que dá? Primeira coisa, armar a nossa continha com o método da chave, que é o nosso algoritmo usual.
tá? Olha aqui, 55 dividido por 2. Agora vamos dar início, né? O primeiro algarismo, podemos já dividir por 2? Sim, porque ele é um número maior do que 2. Então, quantas vezes cabe 2 dentro de 5? Quantas vezes? Tem 5. Colocar 2 mais 2. Cabe quantas? 2 vezes, não é? Então, aqui é 2. 2 vezes 2 dá quanto? Isso mesmo, 4. Então, o 4 colocamos aqui negativo. Vou passar um tracinho aqui. Meu tracinho já veio junto com o número. 5 menos 4, 1. Terminou aqui? Não. Ainda falta esse 5 aqui, ó. Então, vamos descer ele e a gente forma qual número? 15. E agora? 15 dividido por 2. Quantas vezes cabe 2 no número 15? Pensou? Pois é, se você multiplicar o número 7 por 2, quanto vai dar? Isso mesmo, vai dar 14. É o número mais próximo do 15. 7, tá vendo? 7 vezes 2 é quanto? 14. Então, o 14 vem para cá negativo, tá? Que a gente vai subtrair do 15. 15 menos 14 sobra 1. Tem mais algum número aqui para a gente dividir? Não tem. Se não tem, quanto restou na nossa divisão? 1. Vamos lembrar os termos da nossa divisão? Vamos lá. Quem é o dividendo? Isso mesmo, 55. Quem é o divisor? O 2. O quociente, qual é? Acertou! 27. E para finalizar, quem é o resto? O resto é 1. Um detalhe, presta atenção. No exemplo anterior, vimos o que aqui? Que o resto foi 0. Então, se foi 0, a divisão foi exata. Foi? Não sobrou nada. Mas nessa daqui sobrou 1. Então, essa divisão é o quê? Não exata. Porque sobrou umzinho aqui, ó, tá? Então, é divisão não exata. Teremos mais um exemplo, um pouquinho complicadinho. Porque agora vamos ver uma divisão com o divisor com 2 casas decimais, certo? Então, como é que a gente faz essa continha? Vem comigo, não desliga a televisão não, viu? Fica aqui para a gente aprender. 735 dividido por 21. E pode? Será? Vamos ver agora. Vou montar a nossa continha, tá? Olha aqui. Por que eu coloquei esse tracinho aqui em cima? Porque 7 é menor do que 21. Não conseguimos fazer essa continha, ok? Então, a gente vai começar utilizando 73, porque 73 é maior do que 21, ok? Aí agora, como é que eu vou saber? Quantas vezes cabe o número 21 em 73? Você vai fazer isso utilizando as continhas de multiplicação. Porque multiplicação é a operação inversa da divisão. Beleza? Tia vai fazer aqui, no cantinho da telinha. Olha aqui. Quantas vezes é 21 vezes 3? Dá quanto? Por que eu coloquei 3 logo ali? Eu coloquei porque 21 vezes 2 a gente já sabe, né? 21 vezes 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 42. Não é isso? Então, vou começar com 3. Aqui. 21 vezes 3. Dá quanto? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 63. Será que é esse? Não sei. Vamos fazer 21 vezes 4 para ver qual é a melhor opção? Bora? Bora lá. 21 vezes 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 84. Eita, 84 vai passar de 73. Então, é melhor a gente utilizar o 3, não é? Vamos lá. Então, vamos colocar o 3 aqui, ó.
Então, 3 vezes 21 dá quanto? 63. Esse 63 vamos colocar abaixo do 73 e vamos fazer a nossa continha de subtração. Quanto é 3 menos 3 dá 0. 7 menos 6 dá 1. Então, o que temos aqui embaixo? 10. 10 dá para dividir em 21? Não, porque 10 é menor do que 21. Então, a gente vai descer aqui, ó, o 5. Vamos ficar 105. E agora, nem dá o 3 ali, porque é 83, nem dá o 4, porque é 84, né? 21 vezes 4 é 84. Vamos fazer outra coisa. Vamos multiplicar agora 21 vezes 5, para ver se a gente consegue, tá? 21 vezes 5. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. Encontramos a resposta. 105. E aqui também 105. Vamos colocar lá? Então, aqui vamos colocar o número 5. Beleza? 5 vezes 21, encontramos aqui 105. A gente coloca ele aqui, ó, pertinho, com sinal de menos. E agora fazemos a continha de subtração. 105 menos 105 dá quanto? Isso mesmo, vai dar 0. A nossa continha aqui deu uma divisão exata ou não exata? Observe o resto da nossa divisão. É exata, mas está faltando uma coisinha. A gente viu 3 exemplos, não foi? 3 exemplos. Mas a gente não tirou a prova. Será que a nossa conta está correta? Como é que tira a prova real da divisão? Vamos ver agora. Essa é a prova real da divisão. A prova real da divisão, você vai fazer o seguinte: multiplicar o quociente pelo denominador e o produto obtido deve ser igual ao dividendo, certo? Vamos lá. Aqui, ó, você vai pegar o resultado vezes esse. Se a continha for exata, ele já vai mostrar esse resultado aqui, ó. Vamos lá. 51 vezes 3. 51 vezes 3. Se a continha estiver certa, o resultado vai ser esse, ok? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 5, 15. Acertou! Ó, certinho, certinho. O nosso segundo exemplo. Detalhe. Esse daqui vezes esse, não é? 2 vezes 7, 14. Coloco 4, sobe 1. 2 vezes 2, 4. Mas tem o 1 daqui de cima, o 1 aqui de cima. 4 mais 1, 5. E deu 54. E agora? Tá correto? Quase. Você tem que lembrar que o nosso segundo exemplo deu uma divisão não exata. Por quê? Porque tinha um resto, sobrou um númerozinho lá embaixo. Qual foi o númerozinho que sobrou? 1. Então, a gente vai ter que somar nessa unidade aqui o número que restou. Então, mais 1, 1 mais 4, 5 e desce o 5. Agora tá certinho, 55 e 55. Para finalizar, vamos ver a prova real do nosso último exemplo. 35, que foi o quociente, vezes o divisor, tá? Aqui vamos encontrar o dividendo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3 dá 3. Porque ele ficou aqui? Só lembrando que a gente viu na multiplicação, tá? Porque multiplicando pela unidade. Agora vamos multiplicar pela dezena aqui, então vamos colocar os números embaixo da dezena, certo? 2 vezes 5, 10. Colocamos o 0 e sobe 1. 2 vezes 3, 6. Mais 1, 7. Agora temos que fazer a nossa continha de mais para terminar. Desce ali o 5, porque o 5 não tem com quem somar.
3 mais 0 é 0. E o 7 também, ele desce. Então, a nossa continha ficou certinho, 735. Eita, que hoje a gente, ó, exercitou o cérebro muito. Não foi com essas continhas todinha, mas não se preocupe que na próxima aula tem mais. Um abraço e um beijão. Segura meu beijão aí de casa, tá? 1, 2, 3 e já pega! Tchau!